Sejam bem-vindas, meninas, à aula do grupo Sem Cessar. O tema de hoje é Crer para experimentar a beleza de viver perto de Deus. E esse tema não fui eu que escolhi. A gente fez uma enquete, várias de vocês votaram. Dentre elas tinha a opção de relacionamentos, cuidado com a casa, saúde mental, e o mais votado, por isso que estou aqui, foi experiência com Deus. Aqui embaixo eu tenho o roteiro da aula para eu não me perder, e espero que vocês realmente ao final dessa aula entendam o que falta da nossa parte para que a gente realmente tenha esse encontro pessoal com Deus, tá bom? Então vamos começando aqui. O que a gente percebe? Que muitas vezes a nossa fé ela está muito vinculada à parte teórica e muito pouco na prática. Por isso que nessa aula a gente vai entender qual que é a nossa parte. Tem um padre muito querido que inclusive ministrou o retiro de silêncio que eu fui mês passado e que ele falava, olha, a nossa parte é 10%, o restante é com Deus. Então vamos entender um pouco melhor o que realmente a gente pode fazer para ter essa experiência tangível com Deus. Quando a gente acredita que, na verdade, a gente pensa, que a fé ela é muito teórica, a gente realmente tem dificuldade de experienciar. Então, a gente precisa pensar, apenas com uma razão não é possível a gente ter essa experiência, porque a experiência ela não vem antes, mas ela vem depois desse ato de crer. Por isso o nome da aula, Crer para Experimentar. E é isso que eu vou ajudar vocês hoje. A fé é a chave que abre a porta da experiência. E tem um versículo bíblico que, inclusive, eu vou falar até mais dele, que tá em Hebreus, que é muito interessante, que ele fala assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que às vezes a gente não vê. E essa citação, ela meio que resume a aula de hoje. Então, vamos lá. Preciso que vocês entendam duas coisas antes para a gente ir fomentando essa visão de como que vocês realmente vão ter uma experiência com Deus. A primeira é fé com ação e entrega. A gente precisa entender que a fé, ela não é só um sentimento. A fé, grave isso, é uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo às vezes a gente não sentindo. Então, eu vejo que às vezes as pessoas têm uma impressão de que, nossa, se eu não tiver aquela experiência mística com Deus, se eu não ouvir aquela voz audível dentro da minha mente, ele falando, faz isso, faz aquilo, tira a roupa do corpo, dá pra pessoa, se eu não ver um anjo, se eu não ver Nossa Senhora, se... Calmem. Sei que aqui tem muitas, que estão começando na fé católica, outras que já estão há muito tempo, mas estão em busca de um vigor maior, mas calmem, não é para todos, Cada um vai ter a sua vida com Deus e muitas pessoas, a maioria delas, não tem essa voz audível, nítida de Deus, porque Deus se apresenta realmente de várias formas. E, por exemplo, quando ele quis falar com alguém, ele foi lá e fez até o burro falar. Então, quando Deus quer falar conosco, não há nada que impeça, a não ser nós mesmas, de estarmos num barulho tão grande ao ponto de não conseguirmos ouvir a voz dele. E tem uma metáfora que ela é muito boa para esse exemplo, para esse entendimento dessa fé, da gente acreditar naquilo que a gente não vê. A gente precisa pular na água para saber como é nadar. A fé é esse ato de pular. E é engraçado porque eu usava um exemplo, por exemplo, de quando a gente vai dirigir, principalmente as mulheres, que eu vejo que muitas mulheres não sabem dirigir. E eu fico pensando, às vezes no momento de emergência, às vezes não tá com o esposo, com o marido, apesar de, meu esposo sempre dirige muito mais que eu, mas eu sempre falava com elas assim, olha, não basta você saber toda a teoria de como é dirigir, todas as leis de trânsito, enquanto você não pegar e dirigir, você não aprende, não tem outra via. A via teórica, a via de saber as leis de trânsito não vai te ajudar a realmente dirigir. E é muito isso, é parecido, essa metáfora. Então, a gente precisa pular na água pra gente saber como é nadar. Então, esse desejo de confiar. Tem uma frase que o meu esposo falava muito no início do nosso relacionamento. Ele falava assim, coloca o pé
que Deus coloca o chão. E nós já vivemos muitas situações assim, onde a gente colocou o pé e Deus colocou o chão. E continuamos vivendo assim, nesta fé, de colocar o pé e Deus colocando o chão. Isso é uma experiência que cada uma tem que ter. E mais a gente precisa estar aberto a isso. Olha para você ver o quanto que é importante estar aberto. Ao ponto de, se você não estar aberta, você não vai ter nem a possibilidade de ter essa experiência. É só você pensar, pessoas que não acreditam em nada disso, elas nunca que alguma coisa muito extremamente mística, a não ser que seja, enfim, né, um caso muito específico, mas não é comum a gente ver elas contando, meu Deus, aconteceu uma experiência com Deus assim, meu Deus, ou às vezes até mais sutil, você não vê, a pessoa não está inclinada, o olhar dela não está atento a essas coisas, ela está muito agitada, entende? E eu percebo isso, quantas vezes se você estiver muito agitada, não tiver o seu tempo ali com Deus, aquele tempinho reservado diariamente, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, como isso às vezes é pouco. No final das contas, quanto mais eu estou ali em conversa com Deus, em oração mental com Deus, eu quero ficar mais tempo. O quanto é pouco pelo nosso dia de 24 horas, mas é necessário você ter aquele tempo de conversa com o Senhor, aquela intimidade, porque não basta você ficar conversando com Ele o dia todo, que às vezes você está conversando com você mesma. Porque a oração, como eu disse também já várias vezes, na verdade, nos meus stories, é um diálogo. Você fala e Deus fala. Se a gente não esperar e ficarmos atentos a essas respostas, a gente nunca vai conseguir entender como Deus está tentando comunicar com a gente. No meu caso, por exemplo, é mais na intuição. Então, às vezes eu pergunto algo e algo fica na minha mente, eu tento evitar, mas eu percebo que está me levando para um lugar e realmente eu falo, nossa, esse é um direcionamento muito bom que eu não seria capaz de fazer. Mas eu sei que muitas pessoas são de formas diferentes e tem pessoas que às vezes nem me seguiam, assim como eu também, pelo estudo, pela palavra, pelas direções espirituais. Então eu quero que vocês saibam que aqui vocês vão entender de verdade como vocês vão fomentar essa experiência cada vez mais. E um exemplo prático, na oração, né? Na oração, às vezes a gente mesmo sem vontade, a gente precisa orar, porque a gente escolhe orar pela fé. E aí, durante essa oração, que a experiência que vocês tanto estão me pedindo para explicar um pouco mais, pode acontecer. Então não é que todo dia, toda hora, todo momento, a não ser que você seja uma mística, né? Às vezes Deus te chamou, né, para viver assim. Mas ao contrário, pode acontecer. Então entenda, se inclinem para estar com uma intimidade com Deus, porque você pensa, Deus é uma pessoa. E essa pessoa, você só conversa com ela lavando louça, fazendo comida, estudando, porque, obviamente, né, uma das questões aqui do Sem Cessar é você ter Deus dentro da sua vida. Por isso que a gente faz práticas espirituais, por isso que eu fomento anjos. Não é só ler lá, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não é, Senhor, faça-se em mim, Eduarda, a vossa palavra. Quando você entra, nossa, você entra, por mais que lembra, não é só o sentir, tá? Às vezes eu não vou sentir desse tanto, mas eu mesmo sem vontade eu vou falar, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essa é a fé, que não se deixa guiar só pelo sentimento, entendem? Então, essa é uma parte importante. A segunda parte, para que eu prepare vocês, né, para vocês entenderem quais são as vias de experiência com Deus, é entender de forma muito clara qual que é o papel da humildade. Então, para a gente experimentar Deus, a gente precisa esvaziar de nós mesmos, daquela agitação. Às vezes Deus está falando, a gente não está percebendo, porque quem para de falar não é Deus, é a gente que para de ouvir. Porque a gente está muito no telefone, na TV, nos problemas do dia a dia, ruminando situações às vezes muito desagradáveis com pessoas, rancor, mágoa, culpa. Então a gente não pode forçar uma experiência. Não tem como. Senhor, eu quero uma experiência, eu quero a todo custo. Isso não é saudável, isso não é bom, porque não é possível forçar. Mas é possível sim
a gente se colocar nessa posição de abertura. E é isso que eu estou tentando, esforçando ao máximo aqui para que vocês compreendam. Essa abertura, essa vontade e alimentar essa vontade. Por exemplo, eu falo um pouco, inclusive quero gravar uma aula sobre o interesse renovado, que eu já trabalhei nos stories ali no Close Friends, né? A gente tem um Close Friends só pro grupo Sem Cessar. O quanto é importante, né, a gente renovar esse interesse, porque a gente fica entendendo, olha, eu vou ter mais experiências com Deus, que eu estou me colocando nessa posição de abertura. Quando eu vou para um recolhimento, que lá tem uma meditação, que tem um tempo de um exame de consciência, eu estou ali com Deus. Quando eu estou fazendo ângelos, eu estou ali lembrando de Maria. Quando eu estou fazendo uma oração ali, que a gente faz a leitura, né, da Bíblia, inclusive, uma das práticas bem legais, que olha que engraçado, quando eu ganhei essa Bíblia no início, né, a gente não fala conversão, né, a gente fala do batismo, porque conversão, ela vai até o final da nossa vida, a gente está sempre se convertendo, mas quando eu estava querendo me batizar, ganhei essa Bíblia do padre, e eu lembro que eu tinha umas coisas aqui no início, e que eu, nossa, nem prestava atenção, e depois eu falei, meu Deus, é aqui que está explicado, e aí você pode olhar na Bíblia, que às vezes você estiver em casa, explica o que é a Lexio Divina, o que é, como que a gente pode realmente fazer essa leitura orante da Bíblia. E aqui tem uns passos, ó. Primeiro passo, leitura. Compreender a palavra, o que o texto bíblico diz. Segundo passo, que ao dia a dia vai ficando rápido, tá? Meditação. Acolher essa palavra. O que o texto diz para nós hoje. Terceiro passo, que é a oração. Responder a palavra. Então, o que nós dizemos a Deus motivados pelo esse texto bíblico? Uma conversa. O que eu falaria para Deus em relação a isso? E o quarto passo, que é a contemplação. Então, inspirar a vida na palavra. O que mudou em nosso olhar? E o que o texto nos faz viver? E você, assim, rapidamente você consegue fazer isso. E às vezes, olha pra você ver, por um descuido meu, né, estava logo no início, né, eu não prestei atenção nisso. Então, pra você ver que tem várias práticas espirituais que a gente pode fazer. Além dos sacramentos, são os mais importantes que a gente vai falar aqui também. E aí uma coisa que também eu estava nesse momento, né, de café, que a gente lê a Bíblia, faz orações todos os dias após o café, e em Hebreus 5, versículo 11. Eu queria ler um pedaço para vocês entenderem que a fé, dependendo do nível que você tá, ela é absorvida de uma forma diferente. Olha só, o 11, tá? Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar. O que ele está falando aqui é o chamado à fé, tá? O quanto às vezes é difícil, né? Ainda mais para pessoas às vezes que tá querendo conhecer a igreja agora, meu Deus, é tanta coisa. Como Chesterton mesmo dizia, né? É muito complexo você querer explicar tudo de uma vez. E dada a vossa lentidão de compreender, às vezes eu fico imaginando, meu Deus, eu demorei tanto para entender certas coisas, que se eu tivesse sido um pouquinho mais, né, perspicaz, eu não tinha, né, enrolado tanto. E ele fala aqui, a julgar pelo tempo, já devieis ser mestres. A julgar pelo tempo, e eu vejo algumas pessoas como elas aproveitam bem, né, os estudos, como elas conseguem absorver bem, assim, fantástico. E que bom, né, que a gente sabe que tem sim essa forma, que tem pessoas que nos inspiram a ser assim. Que já são mestres, no mesmo tempo que a gente já poderia também. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra. E vós tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Como é diferente, né? A gente precisa entender o que a gente está fazendo e há quanto tempo a gente está na fé. Por isso que às vezes eu falo, a pessoa que acabou de entrar na igreja agora, a estudá-la, ela precisa, e acabou de se batizar, por exemplo, fica mais ou menos um aninho ali vivendo muito bem os sacramentos, entendendo muito bem o catecismo, né, estudando o catecismo, rabiscando, né, sublinhando, entendendo de verdade, porque aqui é uma riqueza muito grande, porque senão às vezes você vai achar que está sendo exigido algo de você que não está sendo exigido, não está sendo exigido que você saiba explicar eximiamente para as pessoas ao seu redor, embora eu sei que é difícil, porque no início a gente está assim muito caloroso, enamorado, e com certeza a gente deve preservar isso, mas às vezes ao longo da fé você vai entendendo que tem um lugar numa proporção certa.
que não é essa afobação que às vezes a gente fica muito no início, sabe? Então, para vocês entenderem que esse chamado à fé, a gente precisa se esvaziar e entender que a gente precisa se colocar nessa posição de abertura. E o orgulho nos faz querer controlar tudo. E a gente realmente nunca tem essa experiência, né? A gente fica querendo controlar. Não, Deus tem que me dar essa experiência aqui. Mas calma, não é assim. Então, a humildade, ela nos faz dizer: Senhor, eu estou aqui. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Me faça-se em mim a sua vontade. E Ele vai fazer, porque Ele nos conhece. Ele sabe exatamente o que Ele quer e como Ele quer ter essa relação com a gente, conosco. Pronto, agora vocês entenderam aí esses dois pontos pra gente viver essas 3 vias da experiência com Deus. A primeira via, a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de histórias antigas, mas a voz de Deus para nós hoje. Não é à toa que ela é falada na missa diariamente, né? Então, a gente lê uma passagem de forma meditada, que é a Lexio Divina, que eu já expliquei anteriormente para vocês, é assim que a palavra é falada no coração que realmente está disposto a essa transformação. Por isso vocês podem observar, às vezes na missa tem pessoas que saem transformados e tem pessoas que não. Tem pessoas que entenderam que ali se renova o sacrifício de Cristo por nós e tem pessoas que não. Tem pessoas que às vezes recebem uma palavra, mas elas não realmente tomam posse. Então, assim, entendem que tudo vai depender dessa abertura. Por exemplo, um dos livros bem legais que quem me indicou foi a Madre, que eu faço acompanhamento, muito querida, Filoteia. Esse livro aqui, ele, né, o Filoteia, a Imitação de Cristo, os santos leram. E como é importante a gente ter essa referência dos santos, porque, poxa, você está tendo a mesma oportunidade que ele, mas você lembra, igual eu falei na missa, às vezes a gente passa por o mesmo conteúdo, mas como a gente não está realmente aberto, a gente não está nessa busca, a gente não está nessa vontade, realmente, às vezes as coisas não podem ser tão grandiosas quanto elas deveriam ser, entende? Então, recomendo bastante também para vocês lerem. E o segundo ponto, né, que é a oração. Então, a oração, ela não é um monólogo, como eu disse, você fala e Deus fala. Por isso que às vezes é bom você, no seu tempo de oração ali com Deus, você focar um pouco num ponto, né, de trabalhar às vezes, sei lá, um pecado mais dominante, né, um erro constante, uma questão que está te afligindo muito no momento em termos de dimensão e proporção, né, a gente não ficar muito nessas minúcias e ter respostas que realmente vão mudar, né, da nossa vida, das nossas decisões. Então, você focar naquilo lá e ficar observando ao longo do dia, porque às vezes, assim, realmente a gente precisa esquecer um pouco, por 10 minutinhos, a louça que tem para lavar, o almoço que tem para fazer, o trabalho que tem que ser entregue, o relatório que precisa ser entregue, o que você precisa ali dar atenção para o seu esposo, para os seus filhos, para sua casa, e pensar em férias, e pensar em financeiro, e pensar em tudo. Todas nós pensamos em tudo isso. Ao ponto de, a maioria das pessoas que estão no grupo Sem Cessar são mães que têm filhos que são profissionais ao mesmo tempo e realmente procuram viver a fé, porque a gente entende que esse é o centro do nosso dia e que a gente não precisa abandonar, né, quando a gente está, sei lá, trabalhando, Deus, muito pelo contrário, a gente pode santificar aquele momento. Então é muito interessante a gente entender que a oração é um diálogo, porque senão a gente ora e fica falando assim, meu Deus, eu só tô lendo, né? Às vezes você tá fazendo uma oração ali, você tá fazendo a novena do trabalho, você só tá lendo, né? Você tá fazendo uma outra novena, não sei, uma outra oração, sei lá, um oferecimento de obras, uma oração, né, que você faz ao levantar, uma bênção dos alimentos que você faz antes de comer e depois. Você só tá lendo. E se você só lê por ler, realmente não vai fazer diferença na sua vida. Sim, você realmente estar com aquela vontade de falar com Deus aquilo que você está lendo. Eu não estou lendo, eu estou falando com Deus. Aquilo que está, às vezes, uma oração que está escrita, ela está me ajudando a lembrar o que realmente deveria ser bom eu me lembrar naquele momento, entende? Então, é um momento que você vai expor sua vida, os seus medos, como eu falei, os seus anseios, e ouvir a resposta de Deus, que muitas vezes vem, olha que legal,
que bom que eu vou poder contar isso pra vocês, que às vezes realmente a gente fica meio perdida. Às vezes essa resposta de Deus, ela vem com uma paz que você não sabe explicar. Porque você tá tendo essa paz depois de fazer aquela oração. Às vezes é uma clareza. Poxa, depois que eu orei, eu tive clareza, eu vi uma saída que eu não via antes. Ou um simples silêncio que às vezes preenche a alma. Realmente, às vezes você não vai ouvir nada. Mas aquele silêncio, ele não é mais um incômodo. Ele não é algo que desconfortável. Ele não é aquele negócio que te deixa inquieta pra, deixa eu ficar atento e ouvir Deus. Não. Ele realmente, ele preenche a nossa alma. Ao ponto de, sou sanguínea e vi muita diferença em mim quando eu pude ver o quanto Deus está me ouvindo, falar menos, me resguardar mais, ser mais assertiva, o peso às vezes da minha fala ter algo mais consciente, e óbvio, também erro, também caio, também às vezes é difícil, mas eu vejo sim que teve essa evolução, eu vejo que às vezes, sei lá, a gente conversando mais com Deus, desabafa mais com eles e fica um pouco mais reservada, falar no momento oportuno, porque de fato às vezes a gente, fala demais. E o terceiro, que é os sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia e o sacramento da reconciliação, que é a confissão da Eucaristia, porque ele é um momento de mais intimidade com Deus, quando você recebe o corpo de Cristo. Então não há nenhuma oração melhor do que a missa. Então, se você tiver também oportunidade de ir na missa mais vezes na semana, poxa, como você vai ver que vai melhorar a sua vida de oração, como vai melhorar a sua vida com Deus. E a reconciliação é justamente, pra gente voltar à graça. Então recomendo fortemente as meninas que já não se confessam há muito tempo, volte. Você vai sentir que às vezes você construiu uma ideia de Deus perverso, duro com você, só que na confissão, na reconciliação você vai ver que não é assim. Quanto Deus é amoroso, quando Ele é misericordioso. E se Ele instituiu que realmente a gente precisa da confissão, e Ele sabe que a gente vai cair, Ele sabe, mas se a gente realmente também quer levantar, é porque Ele realmente sabe que isso é o melhor para nós. Porque senão Ele simplesmente ia falar, confesse uma vez só e aí já vale, você vai estar no estado de graça constantemente. Então se Ele fez isso é porque é bom. É porque é isso que vai nos fortalecer. Então, às vezes, quando você compreende melhor Deus, você vai entender que, meu Deus, bendito seja esse sofrimento que eu passei. Porque na hora da dor, muitas vezes a gente esquece que depois dela vem uma nova você, uma nova versão de você muito mais forte. O quanto às vezes realmente o mundo não mudou muito, mas você mudou. Você tá mais forte, você é mais perspicaz, você tá mais à frente, você se desenvolveu. Então olha que legal. E de fato lembrar disso nos deixa num estado um pouco mais calmas, menos desesperadas, menos aflitas. Menos, não estou falando que a gente não sinta, tá bom? A gente sente realmente uma tristeza humana, às vezes uma perda de alguém, de um filho, de um parente, realmente ela é sentida, mas a gente sabe que Deus é bom a todo tempo e isso não muda esse fato. Então, essa experiência máxima com Deus da Eucaristia, ela é muito desejada e ela é um dos principais, de fato, sacramentos que vão nos ajudar a ter essa experiência com Deus. E tem um livro que eu li no meu retiro, que foi muito especial, chama Intimidade com Deus. Eles são pensamentos de São João Maria Vianney, que é o cura d'Ars. Engraçado que cura d'Ars não tem nada a ver, tá? Com cura, enfim. Cura é porque ele era padroeiro, pároco, daquela região, que é Ars, que é o interior da França. Então, por isso que cura d'Ars. Então, padroeiro daquela região, que é Ars. E assim, nossa, quão interessante. Ele, pra vocês terem noção, ele tem um título de pároco dos padres. O quanto ali na comunidade onde ele via pessoas muito descrentes. Então eu não me lembro exatamente se era 200 e poucas pessoas, e ele dobrava a penitência dele por todas elas, porque ele sabia que ele era responsável por todas essas almas. E vocês não sabem assim o quanto ele foi santo, o quanto ele inspirou e ensinou essas pessoas com a maior paciência, porque isso levou muitos anos, mas ao ponto de pessoas que realmente tinham uma vida totalmente mundana,
materialista, de briga, desentendimentos, pecados recorrentes, ao ponto de, por exemplo, eles pararem a carroça na frente da igreja e ir lá visitar o Santíssimo, né? O quanto eles entenderam de verdade a viver a fé. Então, um livro realmente também que eu recomendo bastante. E também um livro que eu por muito tempo não compartilhei, porque foi indicação do meu diretor espiritual, o Padre Maurício Matarazzo, e ele, enfim, é muito pessoal, né? Não gosto de desviar ninguém do caminho, mas eu sei que nesse momento, ainda mais após essa aula, vocês vão conseguir compreender melhor. Ele é um livro que são locuções, né, divinas, da Gabriela Bossi. E ele é um livro que chama Ele e Eu, e ele então diálogos, né, que Deus foi falando com ela ao longo de 14 anos nas minhas mãos, e são 14 anos ali de diálogo com Deus. Mas só que tem uma maneira certa de ler, né? Essas locuções interiores dela, você lê como se fosse falando para você e muda completamente. Então, por exemplo, quando fala aqui, filha minha pequenina. Então, Eduarda, filha minha pequenina, Jesus está falando para mim. E assim, todas o restante. E aí eu faço mais ou menos da mesma forma da Lexio Divina, então eu escrevo, né, o que eu entendi daquela resposta, grifo as palavras que realmente é Deus falando ali com ela, né, porque ela dá um breve contexto de onde que ela estava, o que ela estava fazendo, e eu respondo, sim, Senhor, sou tua. Me chama assim todos os dias, para que eu não esqueça de quem eu sou. Obrigada por não precisar ser forte o tempo todo. Então, minhas lindas, é Deus chamando. Eu espero que com todos esses ensinamentos, vocês realmente possam ter uma intimidade maior com Cristo. Então, eu termino agradecendo a Deus por esse momento e pedindo sim para que Nossa Senhora interceda, né, para que esse grupo ele viva a beleza que é estar perto de Deus. Um beijo e até a próxima aula.